Antes de continuar, vou pedir para você dar um like aí e compartilhar, fazer um comentário aí nesses próximos vídeos aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre a história do Alexandre, inspirando e de maneira prática fazendo uma reflexão para que a gente possa treinar o nosso time, para que você possa conquistar as suas vitórias aí com liderança, com gestão, você que está se desenvolvendo aí através desses vídeos, certo? Bom, como eu disse para você, o Alexandre tinha uma grande crença que a mãe dele vendeu para ele, mas ele se cercava também dos melhores nas suas áreas. Então ele tinha lá, como era o rei, o pai dele era muito rico, era um rei, então fazia questão de contratar os melhores professores, né, nas áreas específicas, inclusive estratégia militar, né, que ele se destacava em estratégia militar. Ele estudava, porque não só pelos viajantes, mas ele estudava as histórias antigas, como é que foram as guerras antigas na Grécia, as guerras entre os gregos e os persas, né, na realidade dos troianos, né? E guerras anteriores ao período dele, guerra dos egípcios, ele era um estudioso de estratégias de guerra. Ele queria entender como é que um estrategista vencia o deserto, como é que vencia um rio, como é que construiu, fazia grandes construções, né? Porque naquela guerra, naquele tempo, lembre-se, nós somos aí em 300 anos de Cristo, Grécia Antiga, o mundo praticamente só vivia de guerra, né? De invasões, um país invadindo o outro. Então essa era uma prática comum, e Alexandre era um estudioso de estratégias de guerra. Isso é importante você perceber. Então ele se acercava dos melhores estrategistas em cada área. Então um líder, quando vai montar um time, é importante ele se cercar, ou ele tem os melhores, ou ele contrata os melhores, ou ele treina para ser os melhores. E desperta a curiosidade de que cada liderado, cada colaborador que faz parte do time se interesse em estudar a sua área, né? O conhecimento da sua área para que desenvolva mais e novas habilidades, a fim de inovar. O Alexandre foi um grande inovador em estratégias. Além de conhecer as antigas, ele inovava também, mas inovava por quê? Justamente porque estudava, né, e ficava refletindo e fazendo testes lá com os professores também, o que poderia ser, o que poderia dar de errado, o que poderia dar certo. Então é muito interessante algumas estratégias que ele vai tomar ao longo aqui da história. Se você for ler o livro do Alexandre, que eu recomendo, inclusive, é muito interessante. Ele chega numa cidade lá que é em Tiro, né? Que é hoje ali do lado de Israel, e aí tem um grande forte que é conhecido como um castelo impenetrável. Nunca ninguém tinha entrado penetrado. E ele resolve construir, né, porque o castelo é cercado e tem mantimentos lá dentro para meses, talvez até anos. Então as pessoas não vão sair. Mas ele decidiu conquistar aquele castelo, foi desafiado pelo rei, e ele constrói, né, manda todo o seu exército construir uma ponte em forma de espiral até conseguiu chegar no alto do castelo. Claro que nesse meio ele está sendo alvejado, digamos, os construtores estão sendo alvejados com flechas de quem está defendendo o castelo. Então ele também constrói ali umas defesas, né? Faz uma barreira para as flechas, né? Com os escudos, enquanto os pedreiros estão construindo de maneira rápida com um material, uma argamassa de secagem rápida. Até esse detalhe é muito interessante no livro, porque ele consegue fazer uma argamassa lá, acho que já devia ter treinado anteriormente, que seca de maneira muito rápida, como se fosse em horas. Não diz o livro quanto tempo secava aquilo lá, mas para o exército depois subir e atingir o topo do castelo, que era um negócio enorme. Se eu não me engano, acima de 30 a 50 metros, tinha os muralhas desse castelo, que era impenetrável, e ele penetra. Então, quando ele invade esse castelo e toma e derruba o rei
que tinha desafiado ele. O poder ali no Oriente Médio, ali próximo de Israel, se espalha pela Ásia inteira e ele fica mais conhecido ainda. Qual é a ideia aqui? A mensagem aqui é o seguinte: nós treinar a equipe, é escolher cercar-se dos melhores e estar sempre buscando soluções e inovações. Somente assim um líder consegue ter o respeito, garantir, sabe, habilidades do time. E ganhar o respeito e ganhar confiança e estimular o time, né? Isso que eu quis dizer. Como eu falei sobre o time de futebol, né? É igual o técnico, né? Você vê, técnico de futebol, que é um líder no caso, quando ele não se aprimora em novas jogadas, novas táticas e estratégias de jogo, ele fica obsoleto. E aí o time começa a criticar, a imprensa começa a criticar, o time manda embora, ele começa a ser criticado em outros times e aí a carreira dele acaba. Independente da idade, né? Independente da idade, mesmo que a idade esteja avançando, mas se ele está inovando, então tem gente que vai estudar na Europa, tem gente que vai estudar ver lá até na África as novidades que estão acontecendo, na Ásia, ele fica estudando estratégias, né, para implementar no futebol. Mesma coisa, um líder numa empresa, num pequeno negócio, num grande negócio, estudar a estratégia como fazer o meu time avançar rumo aos desafios, aos objetivos, rumo à vitória. Então, mais uma reflexão aí da história de Alexandre o Grande. Dá um like, compartilha, até o próximo.